vamos botar aqui na tela para as pessoas verem. O primeiro turno, o que ela dá no primeiro turno, a pesquisa IPEC ontem. Vamos ler aqui com vocês. Não, tá ótimo aqui, eu consigo ver aqui. Tá. O Lula, ele sai de 44, isso a gente tá falando do total de votos, tá? Ele sai de 44, vai para 46%. Bolsonaro se mantém em 31%, lembrando, depois de 7 de setembro, depois dessa outra queda dos combustíveis, depois da farra toda. Ciro cai de 8% para 7% e Simone Tebet cai de 5% para 4%. Agora eu quero mostrar mais duas coisas para fazer uma análise aqui junto com vocês. Segundo turno, vamos para o segundo turno aqui. No segundo turno, o Lula ele sai de 52 para 53 e o Bolsonaro se mantém em 36. Uma diferença, pasmem, de 17 pontos percentuais. E agora a espontânea. Olha a espontânea. Na espontânea, e esse número foi o que mais me impressionou, de todos o que mais me impressionou quando eu assisti ontem a divulgação, Lula vai de 42 para 44. Espontânea é aquela em quem você vai votar. Não tem lista. Ele tem 44% dos votos quando não é apresentada a relação dos candidatos. Bolsonaro se mantém em 30%, tá? E ali, Ciro e Tebet, você tem 4 e 2. Ontem, o Zé Roberto Toledo, que escreve ali no UOL, ele falava o seguinte, é um conceito muito interessante. E nenhum desses conceitos é assim, ele é escrito na pedra, é o gabarito. São maneiras que as pessoas têm de analisar as coisas. Mas ele falava o seguinte, a gente, enfim, o grupo de pessoas que acredita nisso, considera o piso que uma pessoa tem de votos como aquilo que a pesquisa espontânea mostra. Se o cara está falando de cabeça que vai votar na pessoa, ele vai ter dali para cima. Sim. Tem um grupo de pessoas que chega e vê na hora a disputa, por isso que a estimulada sempre dá acima da espontânea. Então, o piso do Lula, segundo essa pesquisa de ontem, é de 44%. Uhum. Eles consideram o teto de votos que alguém pode ter, o quanto essa pessoa pontua na simulação de segundo turno. Porque ali você já está falando, é você contra o outro. Ali entra todo mundo que não gosta de você, mas não gosta mais ainda do outro. O teto de Bolsonaro é 36%. Então veja que a gente está numa situação onde o piso de votos do ex-presidente Lula é maior fora da margem de erro do que o teto de votos do presidente Bolsonaro há 19 dias das eleições, com 80% dos eleitores dizendo que já decidiram seu voto. No caso do Lula, isso vai para perto de 90%. No caso dos candidatos Ciro e Tebet, esse percentual de que diz que já decidiu é bem menor. E dos votos que ainda estão com eles, a maioria diz na pesquisa também que migra para Lula. Não necessariamente a maioria, mas mais votos migram para Lula do que migram para Bolsonaro. Então é uma situação que ela é tão forte, e óbvio, tudo sempre pode acontecer, sempre, não tem nada ganho, tudo sempre pode acontecer, mas ela é tão forte que ela levou um desespero para a turma do Bolsonaro que ficou ontem, assim, latente numa entrevista que Bolsonaro deu à noite. Uhum. E Bolsonaro triste na entrevista, ele põe o tweet aí, por favor, da Central Eleitoral. Essa é a fala do Bolsonaro ontem na entrevista que ele deu. Durante uma entrevista a um podcast religioso, ontem à noite, depois da pesquisa, o presidente Bolsonaro disse que, caso perca a eleição esse ano, vai passar a faixa e se recolher. Alegou que com a idade não há mais nada a se fazer na terra. Assim, nesse tom melancólico. Nossa, uma coisa mesmo. Apocalíptica, né? Vou me despedir da terra. Coisa... Infelizmente, Bolsonaro, para você, felizmente para a gente, tem uma coisa chamada justiça. Então não vai ser tão simples assim, não. Você vai ter que se ver com a justiça. Porque aí vai ter que explicar mesmo. Jornal Nacional queira ou Jornal Nacional não queira, você vai ter que explicar os 107 imóveis, a origem do dinheiro para metade desses imóveis.